Olá, boa noite, graça e paz a todos que nos assistem nesta noite de quinta-feira, hoje, dia 3 de setembro de 2020. Quinta-feira é dia de escola bíblica, é o dia que a gente tira aqui para estudarmos um livro da Bíblia, um texto ou algum determinado tema. E a partir desse exato momento, a gente dar início à nossa escola bíblica, orando, entregando a Deus a aula de hoje, abençoando o seu lar, abençoando a sua casa e também teremos aqui um momento também de louvor, porque sempre é bom entoar hinos, entoar cânticos de louvor ao nosso Deus. Independente das coisas estarem bens ou ruins, Deus é Deus e Ele merece sim ser louvado e engrandecido. Nós devemos vivenciar sim essa prática da fé, da perseverança, estar com Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Eu vou orar, a gente dar início ao nosso culto, logo na sequência minha esposa traz um momento de louvor e aí a gente dá início ao estudo de hoje. Seres humanos, quem somos e de onde viemos, baseado no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 31. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado por esta quinta-feira. Obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Ó Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome todos os dias, que possamos louvá-lo, que possamos engrandecê-lo, porque o Senhor é digno de ser louvado, porque o Senhor é digno de ser exaltado, que o Senhor é digno, meu Pai, que cresça e que a gente desapareça, que somente o Senhor seja visto em nossas vidas. Louvado seja o Senhor, um Pai amoroso, um Pai misericordioso que tem cuidado de todos nós. Ó Pai, também te pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, tenha misericórdia dos nossos erros. Tenha misericórdia das palavras que nós falamos, que magoou alguém. Ó Pai, das palavras que nós falamos que de alguma certa forma tem como objetivo prejudicar alguém. Não podemos viver nessa prática, então nos perdoa, Senhor, por qualquer palavra, por qualquer atitude, por qualquer ação que vá contrário à tua vontade. Nos ajuda a sermos santos, nos ajuda, meu Pai, a caminhar no caminho, ó Pai, de santidade, um caminho com verdade, honestidade, com a ética, cumprindo somente aquilo de acordo com a tua vontade, com os teus princípios, com os teus ensinamentos. Retira de nós, ó Pai, todo sentimento, tudo aquilo que não é do teu agrado, que tem nos atrapalhado na caminhada. Retira de nós, Senhor. Nós queremos, ó Pai, ser santos, nós queremos ser puros diariamente, lutar contra o pecado. Então, Senhor, nós nos arrependemos pelos nossos erros, nos arrependemos pelos nossos pecados, confiando que o Senhor há de nos perdoar e há de nos ajudar diariamente a lutar contra o pecado e sempre estar inclinado para as coisas que são agradáveis a Ti. Deus, eu te peço por esta aula de hoje, me usa, Senhor, como um canal de bênção nessa noite para transmitir uma palavra, um estudo que venha edificar todos nós. Que o Senhor me ajude, que o Senhor me use, meu Pai, porque de mim eu não tenho nada para oferecer, mas quando o Senhor age, quando o Senhor fala, quando o Senhor ensina, aí sim a igreja é edificada. Abençoa minha esposa, que vai estar trazendo um momento de louvor, que também possamos louvar juntos, meu Pai, os grandes feitos que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Eu entrego esta aula, eu entrego as pessoas que estão agora nos assistindo aí em casa, cada uma dessas pessoas que tem também suas lutas, que tem também, ó Pai, suas dificuldades, e o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a mente, o Senhor conhece a vida de cada um, e a minha oração é que o Senhor chegue nessa casa, chegue nessas vidas que nos assistem nesse exato momento,
e que o Senhor também possa cuidar, ó Pai, perdoar, liberar graça, misericórdia, transformação, que o Senhor edifique, que o Senhor repreenda, que o Senhor faça o teu querer na vida das pessoas que nos assistem. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos louvar. Vou convidar aqui a minha esposa, Wênia, para trazer esse momento do louvor e logo na sequência a gente já dá início ao estudo. Lembrando, o tema do estudo de hoje é seres humanos, quem somos e de onde viemos. O texto, para você já abrir a sua Bíblia aí, é Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 31. Vamos louvar. Graça e paz, irmãos. Eu vou louvar o hino 169 da harpa cristã. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus deseja a ti salvar. Verdade. Deus nos salvou. E você ainda que não entregou a sua vida a Cristo, com certeza também Deus deseja te entregar. Tá aí, né? O que diz a música. Ó, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Você pode explicar por que Jesus nos ama? Você consegue explicar por que o Deus que criou os céus e a terra nos ama? É difícil explicar, né? É difícil explicar. Na verdade, não há explicação para tamanho amor, para tamanha bondade. A gente não valendo nada, a gente não prestando para nada, mas mesmo assim o Senhor, Ele escolheu, né? Escolheu nos amar, Ele nos ama, escolheu a nós e nos deu a salvação, né? Nos deu a vida, e isso é muito bom, isso é maravilhoso para todos nós. Na verdade,
a graça de Deus. Nós não somos merecedores de sermos salvos, não somos merecedores de nada, mas pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, não é pelas nossas obras, não é porque eu sou bonzinho, mas é porque nós temos um Deus cheio de amor, de bondade, de misericórdia, mas que também é juízo, que também vai mandar muitas pessoas para um lugar terrível, né? Aqueles que se rebelam contra Deus, aqueles que não crerem em Deus, esse será lançado no inferno, tá certo? Então são duas verdades que é preciso ficar claro. Deus nos ama. Aqueles que entregam a sua vida a Cristo, aquele que obedece os seus ensinamentos, aquele que é um discípulo fiel, verdadeiro de Jesus, esse será salvo. Mas aquele, né, que é falso profeta, um falso discípulo, aqueles que zombam de Deus, aqueles que não acreditam em Deus, eles serão lançados no inferno. Mas vamos agora para o nosso estudo dessa noite. Vamos estudar hoje o tema seres humanos. Quem somos e de onde viemos? Quem é eu? Quem é você? Da onde você veio? Ah, Will, que eu vim da barriga da minha mãe. Lógico, mas na verdade a vida começou muito antes disso. Há um propósito maior, né? Você nasceu do ventre da sua mãe, você veio de lá, né? Você veio de uma relação de amor ou não, né? Entre o pai, entre a mãe, entre as pessoas. Eu falo de amor ou não porque hoje também existe, né, casos aí terríveis de estupro, e através desse estupro é gerada uma vida, e aí é outra questão polêmica que eu não vou tocar no assunto hoje, mas o final é que para tudo existe o tempo e o propósito. Deus está no controle de tudo e sempre esteve e sempre vai estar. E é importante nessa vida a gente saber quem nós somos e também saber de onde nós viemos e para onde nós vamos, né? Essas perguntas, elas dizem muito sobre as decisões que eu tomo. Então, eu saber quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou, vai me ajudar a viver uma vida com propósito, vai me ajudar a entender quais são os planos de Deus para a minha vida. Então, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei de onde eu vim, se eu não sei para onde eu vou, é sinal que a pessoa está, digamos, vivendo sem sentido. Ela está aqui por um acaso, quando na verdade nenhum de nós estamos aqui por um acaso. Nós não fomos criados por um acaso. Nós não viemos de um acaso. Tudo há um propósito, tudo há um plano, tudo há um projeto de Deus. E é isso que nós vamos entender aqui nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26, e vamos responder essas perguntas: quem somos e de onde viemos e para onde nós vamos. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Gênesis, capítulo 1, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 1, o versículo do 26. Versículo 26 ao 31. E depois a gente vai ler um versículo também do capítulo seguinte, que é o capítulo 2. Gênesis capítulo 1 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que tão somente
se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há um fruto que dá semente. Isso vos será para mantimento. Versículo 30. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. E agora o capítulo 2, versículo 7. Aí só é passar um pouquinho, né? Encerramos aqui o capítulo 1. Aí o capítulo 2, versículo 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó. Do pó do quê? Da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Vou repetir, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser a alma vivente. Amém? Esses são os dois textos principais do nosso estudo de hoje. Não é um estudo aprofundado, né? Até porque nós estamos aqui ainda de forma virtual e não presencial. Quando o estudo é de forma presencial é muito melhor, né? Eu prefiro de forma presencial porque ali nós estamos em sala, todo mundo próximo ali fazendo perguntas, interagindo, e aqui também nós temos um tempo mais limitado. Então, mas mesmo que seja um estudo que não vamos nos aprofundar tanto, a gente vai falar pontos importantes que com certeza vai trazer para a gente uma boa definição. Acho que a gente vai alcançar o objetivo do estudo, que é responder essa pergunta: quem somos e de onde vivemos? E também para onde nós vamos, beleza? Esse texto que eu li para vocês é Gênesis. Está falando aqui da criação do homem. Fala que Deus criou o homem e a mulher e que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E também no último versículo, no segundo texto que a gente leu, de Gênesis capítulo 2, versículo 7, o texto vai falar que o homem veio da onde? Do pó do barro, do pó, ele veio do tijolo, ele veio de uma planta, o homem ele veio de um macaco. Não, né? Diz o texto que, vamos lá, versículo 7, então formou-se o pó da terra, nas narinas o fôlego de vida, né? E o homem passou a ser uma alma vivente. Então, aqui a gente já consegue responder algumas coisas, mas lá na frente a gente vai falar mais sobre isso. Então, meus amados irmãos, um dos objetivos da palavra de Deus é nos propiciar respostas a perguntas a respeito de quem nós somos e qual é o propósito da nossa vida. Você já parou para pensar por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Né? Para quem estuda o ensino médio, então cursou o curso de filosofia, né? É um curso muito marcado por perguntas: por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que, né? É muitos porquês. E muitos de nós, chega um momento da nossa vida que a gente também começa a fazer perguntas, né? Para nós mesmos e para Deus. Tipo, por que eu nasci? Por que eu estou aqui? O que é que vai acontecer depois que eu partir, depois que vier a morte, né? Há uma outra vida? Então são vários questionamentos que diz respeito à nossa origem e também o que é que vai acontecer na vida pós-morte. A gente sempre faz muitas perguntas e à luz da Bíblia a gente consegue responder muitas coisas, né? E eu acredito no que está escrito aqui. Eu acredito em Deus e isso faz com que a minha vida tenha sentido. Isso faz com que eu entenda o propósito de eu nascer, o propósito de eu viver. Até os problemas, as dificuldades que a gente passa no dia a dia, são mais fáceis de a gente lidar com elas quando nós entendemos que tudo há um propósito, que Deus, ele nunca perdeu o controle e ele está no controle de todas as situações.
E ainda, né, o texto da Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente de eu viver dias bons ou dias ruins, eu sei que existe um sentido, existe um propósito para tudo. E isso me ajuda a encarar o meu dia a dia. Não é interessante? O fato de eu saber de onde eu vim, o fato de eu saber, né, quem eu sou e para onde eu vou, isso me ajuda a encarar os problemas e as dificuldades do nosso dia a dia, certo? Então, as pessoas que não conseguem compreender o porquê delas estão aqui, elas não conseguem entender por que nasceram, né? Por que estão aqui e para onde vão, essas pessoas estão numa situação muito perigosa. Pessoas que não entendem o propósito da vida, que não entendem o porquê delas, né, nasceram, o porquê delas estão aqui. Pessoas que desacreditam de Deus, são pessoas que com certeza vivenciam crises existenciais muito grandes. Muito grande. São pessoas que com certeza têm várias confusões na mente e ela fica procurando resposta e tenta buscar na ciência, tenta buscar nas religiões, até em várias coisas, mas enfim. Irmão, a gente precisa ter isso bem convicto na nossa vida. A gente precisa ter certeza na nossa vida do propósito da vida, do propósito de onde eu vim, para onde eu vou. De onde eu vim, para onde eu vou, qual é o propósito de eu estar aqui. Isso vai me ajudar a viver cada dia, certo? Uma vida, digamos assim, mais compreensível, né? Eu vou conseguir saber lidar com todas as circunstâncias, claro, dentro da capacidade, da ajuda de Deus, da soberania, da sabedoria que Deus nos dá, da força que nos dá para encarar os problemas do nosso dia a dia. Então, o objetivo do estudo de hoje é fazer com que você passe a entender que nós fomos criados por Deus para se relacionar com Ele, certo? Se você me perguntar, Wilke, por que eu fui criado? Por que eu nasci? Existem outros pontos, mas como aqui é uma aula resumida, eu posso dizer para você que nós fomos criados por Deus para se relacionar com Deus e se relacionar para com o próximo. E um relacionamento sadio, certo? Então, Wilke, para que eu fui criado? Você foi criado por Deus para você se relacionar com Deus e se relacionar com o próximo. E um relacionamento sadio. E o que seria um relacionamento sadio? Um relacionamento, né, com princípios bíblicos de amor, de perdão, de respeito, de entrega, de doação, de se colocar no lugar do outro. Isso aqui, o amor na horizontal, quando você ama o próximo, e o amor a Deus, da mesma forma, você amar a Deus, né? Reconhecer que você erra, que você precisa de perdão, se arrepender dos seus pecados. Entender que você necessita de Deus, entender da importância de que é de se relacionar com Deus através da oração, através do estudo da Bíblia, certo? Isso é importante, a gente foi criado para isso. Eu e você, todos nós fomos criados para isso, fomos criados por Deus e para se relacionar com Deus e, consequentemente, claro, também se relacionar com o próximo. O ser humano é um ser sociável, ele foi feito para se relacionar, relacionamentos. Então é importante a gente saber disso, certo? Então aqui é importante a gente saber que nós fomos criados com Deus para se relacionar com Deus e também para com o próximo. E também é importante a gente nessa aula de hoje sair daqui com um sentimento, com um sentir. O que é que eu devo sentir através, né, do que a gente vai estudar hoje? Nós devemos sentir um desejo de relacionamento diário e significativo com Deus. Se nós fomos criados para glorificar a Deus, ou seja, para se relacionar com Deus e se relacionar com o próximo, a gente deve sentir, o sentimento desse estudo de hoje
eu preciso ter um relacionamento diário e muito significativo para com Deus. Eu preciso sentir esse desejo, esse ardor, essa vontade de ter, né, mais intimidade, de ter mais relacionamento com Deus. A gente se relaciona com tantas coisas nesse mundo, né? Nesse mundo cheio de tecnologia. Nos relacionamos com a nossa família, nos relacionamos com nossos amigos, nos relacionamos com as pessoas, nossos colegas de trabalho, nos relacionamos até com nossos irmãos na fé. Mas tem gente que se relaciona com tudo e se esquece de se relacionar com a pessoa mais importante, Deus. Tem pessoas que têm tempo para se relacionar com várias questões dessa vida, mas se esquece de se relacionar com Deus. Então, meus amados irmãos, precisamos ter um relacionamento com Deus muito significativo, muito ativo. Precisamos ter um relacionamento com Deus muito intenso, e isso diariamente. Todos os dias devemos buscar esse relacionamento com o nosso Pai, com o nosso Senhor, através da oração, através da orientação da palavra de Deus, que é viva e eficaz, e que gera transformação, e que gera mudança em nossa vida, fazendo com que a gente se torne mais parecidos com Ele, com o nosso Pai. Tá vendo aí? Então é importante essa questão do relacionamento. Então é importante saber que fomos criados por Deus para nos relacionar com Ele. É importante a gente sentir o desejo diário de quê? De ter um relacionamento intenso com Deus. E esse relacionamento intenso com Deus, esse desejo de conhecer a Deus, ele deve fazer com que a gente tenha uma ação. A gente deve agir, ou seja, a gente precisa ter uma vida em que as escolhas reflitem um relacionamento com Deus. Então, a minha ação, o meu comportamento, as minhas atitudes, elas vão refletir coisas maravilhosas, coisas boas, coisas éticas, coisas, princípios bíblicos, né? Como eu já falei, amor, perdão, misericórdia, enfim, alegria, paz. Essas coisas devem refletir no meu comportamento e na minha vida. Por quê? Porque eu estou em relacionamento com Deus. E se eu tenho um bom relacionamento com Deus, consequentemente, Ele me transforma, Ele me muda, Ele vai gerar todas essas coisas em nossa vida. Ele vai gerar a alegria, Ele vai gerar a paz, Ele vai gerar a paciência, né? Gálatas 5, quando fala lá do fruto do Espírito Santo, né? É o fruto do Espírito Santo. Então, cheio de qualidades, cheio de coisas boas, que são oriundas, né, de uma transformação verdadeira através do conhecimento de Jesus Cristo, na necessidade que nós temos de um Salvador e reconhecer essa necessidade, fazer com que a gente seja salvo e assim possamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Meus amados irmãos, outra coisa importante que nós precisamos destacar nesse texto é que nós fomos criados de uma forma especial. Nós fomos criados de uma forma especial. Deus nos criou, né? No versículo 7, quando diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Por que a gente foi criado de uma forma especial? Por que eu posso dizer isso? Os textos bíblicos indicados, né, que eu vou indicar para vocês aqui, nos mostram coisas muito interessantes. Como, por exemplo, veja como Deus ele age diferentemente na criação do ser humano, né, com relação aos animais. Afinal de contas, Deus criou o ser humano, mas Ele também criou os animais, né? E quando fala da criação dos animais, quando fala da criação da natureza, Deus ele usa o poder de sua palavra, né? Quando a gente vai passear em Gênesis, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 3... Gênesis 1, 3, aí você vai dizer: disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1, 6 vai dizer: e disse Deus. No versículo 9, e disse Deus. No versículo 11, e disse Deus. E no versículo 14, no versículo 20, e no versículo 24, e disse Deus. Isso aqui quando ele está criando a natureza, né? Os animais, a natureza, as plantas. Mas é interessante
que existe uma participação da Trindade na criação do ser humano, né? Olha só o que é que diz no versículo 26 aí, que a gente já leu, 1:26. 1:26 diz assim, ó: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Olha a palavra, façamos, o verbo fazer aqui está no plural, façamos, né? Então, na criação do ser humano, ele se envolve, né? Deus se envolve, façamos, é o plural, né? Diz Deus, façamos, o plural do verbo, né? Que já parece mostrar o relacionamento que existe entre o seu próprio ser. O nosso Deus, que sendo trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele é capaz de amar e de se relacionar, né, em si mesmo, e agora ele deseja alguém na sua criação no qual ele possa se relacionar também, né? Fazer alguém à sua imagem e semelhança. Fazer alguém à sua imagem e semelhança para quê? Para se relacionar. Então, por isso o plural, façamos, façamos. Então, Deus criou o homem e a mulher e fez a sua imagem e semelhança para que possamos nos relacionar com Ele. Nos relacionar com Ele, tá certo? E existe uma diferença também, nós somos seres humanos, ele é dotado de inteligência, nós temos emoções, nós temos o livre-arbítrio, conseguimos fazer escolhas, né? Os animais não, os animais, né? O gato, o cachorro, por mais inteligente que eles sejam, eles agem por instinto, é por instinto. A vida animal, os animais, eles agem por instinto, enquanto o homem ele tem inteligência, o homem ele tem criatividade. Isso é onde? Vem da nossa semelhança com Deus. Deus é um Deus criativo, Deus é um Deus inteligente, entendeu? Deus ele é um Deus cheio de atributos. Alguns atributos, né, com certeza pertencem só a Ele, né, que a gente já estudou sobre a questão dos atributos. Os atributos de Deus são perfeitos, né? São perfeitos, enfim. Mas o fato aqui é que Deus ele criou o homem de forma diferente que dos animais. Deus ele criou o homem de uma forma diferente dos animais. Os animais agem por instinto, mas o homem não. Ele criou a sua imagem e semelhança. Façamos o homem à sua imagem e semelhança. Então o primeiro texto nos ensina que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Enquanto o segundo texto, que é Gênesis capítulo 2, versículo 7, mostra que Deus modelou o homem em argila, ou seja, no pó da terra. E aí fica aquela pergunta, de onde nós viemos, né? Alguns cientistas vão falar que o homem veio do macaco, questão da evolução, né? O homem está evoluindo, ele era um macaco, mas o criacionismo, a Bíblia, o que é que ela diz com relação a onde a gente veio? A gente veio do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7 deixa isso claríssimo. Então, Deus ele modelou o homem argila, ou seja, fez o homem do pó da terra. Nós saímos de suas próprias mãos, como uma obra de arte que sai da mão de um artista. Já parou para pensar nisso? Que nós fomos modelados, nós saímos das próprias mãos de Deus. Assim como uma obra de arte sai da mão de um artista. E esse grande artista é Deus, que nos fez, que nos criou do pó da terra. Então, porque nós temos semelhança com Deus, nós possuímos algo dele em nós. Os irmãos conseguem compreender isso? Já que nós fomos semelhantes a Deus, nós possuímos algo de Deus em nossa vida. E por nós possuímos algo de Deus em nossa vida, nós podemos nos relacionar com Ele. Aliás, não apenas podemos, mas nós precisamos, pois a maneira como fomos feitos requer isso. A maneira que a gente foi criada requer que a gente tenha relacionamento com Deus. Ao contrário, nós vamos colher sérias consequências, resultados ruins. O fato da gente não ter o nosso relacionamento com Deus, a gente não ser amigo de Deus. Então a nossa parte espiritual, isto é,
aquela que não foi soprada por ele, né? Aquela que foi soprada por ele, o sopro da vida, o fôlego da vida, né? Foi soprada para quê? Para que a gente tenha um relacionamento com o corpo, assim como o corpo precisa de um alimento, a gente precisa de Deus. Sem um relacionamento com Deus, nós perecemos. O homem, sem se relacionar com Deus, meu irmão, está perdido, Deodó. O homem, sem se relacionar com Deus, está, meu irmão, no fundo do poço. O homem, sem se relacionar com Deus, ele está cavando a sua própria cova. É uma pessoa que com certeza vai se dar muito mal, muito mal. Por isso é importante a gente ter um relacionamento com Deus de forma intensa. Porque eu fui criado para me relacionar com Ele. Eu fui criado por Deus para me relacionar com Deus e, consequentemente, também para com o próximo. Inclusive compartilhando o Evangelho da graça, da misericórdia, falando do plano de Deus para a vida do ser humano, o plano de redenção, falando sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção, sobre Jesus, o que a sua história, né? O que é que ele fez, o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, o nosso Deus que vive, reina e que salva, que opera milagres e maravilhas. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos anunciar as boas novas para todas as pessoas. E isso também é uma forma de nos relacionarmos com os outros de uma forma sadia, que glorifica a Deus, que é divulgando a mensagem do Evangelho. Então, meus amados irmãos, você tem semelhança com Deus eterno. Você tem semelhança com Deus eterno. E por isso você pode também se relacionar com Ele. Então derrame a sua alma diante dEle. E diga o que sente diante de tão maravilhosa afirmação. Eu sou constrangido, eu me sinto constrangido quando eu me vejo, quando eu penso que eu fui criado por Deus, rapaz. Entendi? Isso é muito forte. Eu fui criado por Deus, pelo cara que fez os céus e a terra, pelo cara que fez os planetas, que fez o sol, que fez as estrelas, que fez 7 bilhões de habitantes que vivem hoje, que fez todos os habitantes da terra. Eu fui criado por Deus e Deus me conhece. E Deus se importa comigo, e Deus sabe onde estou. Deus, Ele sabe dos meus dilemas, das minhas preocupações, Ele me conhece melhor do que a mim mesmo. Por quê? Porque Ele é o meu Criador. Essas coisas são admiráveis, essas coisas são maravilhosas. Então se derrame diante de Deus, glorifique a Deus, agradeça a Deus por obra tão perfeita, tão maravilhosa que é ter criado a mim e ter criado a você. E ainda ter nos salvado, nos redimido de todo o pecado para nos dar a salvação e a vida eterna. Maravilhoso seja Deus por tudo isso. Então, meus amados irmãos, ao final da criação do ser humano, a Bíblia diz, né, também em Gênesis capítulo 1, versículo 31, e viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Deus sente prazer em sua obra, né? Deus, ele viu que tudo que ele fez é bom. E não tem como não ser, né, meu irmão? O nosso Deus, ele é perfeito. Realmente tudo que ele faz é muito bom. Então, meus amados irmãos, precisamos compreender que nós somos seres físicos, né? Corpo, carne, sangue, coisas aqui da terra. Nós temos a nossa fragilidade, nós temos a nossa materialidade, nós temos as nossas carências que são próprias desta condição de homem pecador que nós somos. Mas além disso, além dessa imperfeição, além dessa fragilidade, além dessa carência que o ser humano ainda tem, nós também temos um outro lado, nós temos a nossa parte espiritual. Nós também somos seres espirituais, com riquezas e necessidades de outra ordem, o que nos torna superiores em toda a natureza. Então, há necessidades em mim que nenhuma coisa dessa terra vai me satisfazer. Há necessidades em mim que nada, dinheiro, nem saúde,
nem amizade, nem casamento, nem nada nesse mundo vai me satisfazer. Por quê? Porque nós somos criados por Deus, mas nós não somos da terra. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos cidadãos dos céus, diz a palavra de Deus. Então, eu não faço parte deste mundo. Eu estou aqui de passagem. Por isso, as coisas desse mundo não conseguem me satisfazer por completo. Você pode ter muito dinheiro. Você pode ter sua casa própria bacana, o carro do ano. Você pode ter o emprego. Você pode ter o casamento dos seus sonhos. Você pode ter todas essas coisas. Você pode ter todas essas coisas. Não é errado isso. Mas o fato é que todas essas coisas não vão preencher toda a sua necessidade. Existe uma necessidade dentro de cada ser humano que só pode ser preenchida por Deus, a paz de Deus, o amor de Deus, a força de Deus, a alegria de Deus, o perdão de Deus. O dinheiro, o casamento, as amizades, a bebida, qualquer coisa nessa vida não compra. Não compra. Eu preciso me relacionar com Ele para ter essas coisas. Eu preciso entender a minha necessidade. Então, todas as coisas dessa terra não podem me satisfazer. Outra coisa interessante é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O texto também diz isso, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, esta afirmação às vezes ela é tão repetida que parece que perde a sua importância, não merecendo mais a nossa consideração. Ah, tudo bem, Will, que a gente tem imagem e semelhança de Deus, né? A gente fala muito sobre isso. Mas de tanta gente falar, a gente parece que não para pensar. Mas para aí. Né? Imagem e semelhança de Deus, o que isso significa? Muitas pessoas não entendem a grandiosidade disso. Isso é muito grande, isso é muito importante, a gente entender que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Meus amados irmãos, e nós temos a espiritualidade que nos veio do Criador e que só será satisfeita através dele. Nossa vida espiritual só pode ser satisfeita através de Jesus. É isso que o salmista fala no Salmo 42, versículo 1 e 2. Deixa eu ler para vocês. Salmos 42, versículo 1 e 2, diz assim, ó. Olha o que o salmista fala. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Olha aqui, tá vendo aqui? Aqui o salmista, ele está reconhecendo a sua carência, que é profunda, e que ele precisa buscar matar essa carência, ele precisa matar essa sede, essa vontade, apenas o quê? Através da presença de Deus. Assim como ele tem sede por água, ele tem sede de Deus. Então nós vemos aqui essa questão da importância de entendermos que existe uma necessidade de nós nos relacionar com Deus. Nós devemos ter sede, fome de Deus. Nós devemos buscar a presença de Deus. Nós precisamos ter esse desejo ardendo dentro do nosso coração. É tanto que lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, parte B, diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nem só de pão viverá o homem, ou seja, a gente não vai viver somente das coisas da terra. As coisas da terra não são suficientes para nos satisfazer. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Precisamos da palavra de Deus, precisamos da presença de Deus, precisamos do relacionamento com Deus para viver. Precisamos do relacionamento com Deus, precisamos da palavra de Deus para viver. Então, isso me lembra a história de um homem, no livro de Lucas, capítulo 12, que ele foi chamado de louco, né? Era uma parábola que foi contada por Jesus, né? Que esse homem, ele cuidou tanto da sua vida, né? De prover dos seus bens materiais para si, de acumular a sua colheita no armazém. Ele construiu um armazém grande. Deixa eu ler esse texto para você, deixa eu pegar aqui numa versão melhor, outra Bíblia. Lucas capítulo 12, vai falar ainda sobre essa questão da necessidade.
Lucas capítulo 12, versículo 16. Vou encontrar aqui. Lucas 12, 16 diz assim, ó. Então Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram grande colheita. Então ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, come, beba e se alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu, isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmo, mas para Deus não são ricos. Existem muitas pessoas acumulando as riquezas da terra. Existem muitas pessoas acumulando os prazeres da terra. Mas são pobres diante de Deus. São ricos com as coisas desta terra, mas são pobres, são miseráveis diante de Deus. Então está aqui um homem, um exemplo no livro de Lucas bastante claro sobre essa questão da necessidade. Do que adianta você juntar tesouros, do que adianta você ter riqueza, do que adianta você satisfazer de seus desejos carnais, se a qualquer momento você pode partir daqui e se encontrar com Deus, e quando chegar diante de Deus, Ele vai dizer, aparta de mim que eu não te conheço. Saia de perto de mim porque eu não te conheço. Você vai perecer no inferno. Mas, Senhor, em teu nome, porque tem pessoas que se dizem cristãs, que estão dentro da igreja, mas são apegadas às coisas dessa terra. O foco dela não está no Senhor, o foco dela não está no céu. Ela está até na igreja por causa de interesses. O que é que o Senhor pode me dar? O Senhor pode me dar um carro, o Senhor pode me dar uma casa, o Senhor pode me curar, o Senhor pode fazer isso, aquilo. Tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas por puro interesse. E essas pessoas também que estão apegadas às coisas dessa terra, quando se encontrar com o Senhor vai dizer, afaste de mim, eu não te conheço. Aí você vai dizer, mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, Santo, santo é o Senhor, eu fazia darudismo, eu chegava pontual na igreja, eu participava do PGM, enfim. Mas você era rico com as coisas da terra, com seu egoísmo. Você estava me buscando por segundos interesses, segundas intenções, eu não era prioridade na sua vida. E agora, infelizmente, você vai ficar de fora. Sai para lá, eu não te conheço. Você não vai entrar no reino dos céus, você não vai entrar no reino de Deus. Então, meus amados irmãos, muitas pessoas cuidam de alimentar o seu corpo. Muitas pessoas cuidam das suas necessidades vãs, estimuladas por uma sociedade que tem se afastado cada dia mais do Criador, estimulada por uma sociedade que hoje tem um capitalismo, um consumismo intenso, pessoas que não se satisfazem. Olha o guarda-roupa cheio de roupa, olha quantos sapatos, e mesmo assim reclama e quer ter mais. Eu quero o celular do ano, eu quero o notebook do ano, eu quero a melhor internet, eu quero o melhor guarda-roupa, a melhor TV, eu quero. E esse desejo de querer, parece que não tem fim. E as pessoas têm sede por essas coisas, mas quando fala de querer Deus, querer as coisas de Deus, não é a mesma sede. Jovem, a mesma sede que você tem de comprar um notebook, de comprar um celular padrão, top dos top, você tem por Deus? Você corre, você gasta suas energias, você gasta suas emoções para possuir coisas materiais, mas não gasta energia, não gasta suas emoções, não faz o mesmo esforço para ler a Bíblia, para orar, para se entregar, se humilhar diante de Deus. Entendeu? Entendeu por que é importante a gente saber de onde a gente veio e qual é o propósito da nossa vida? Nós precisamos entender que nós fomos criados por Deus para se relacionar com Ele
buscar as coisas dele. As outras coisas são outras coisas. Deus nos dá, Deus ele vai fazer a vontade dele, mas a coisa mais importante na vida é priorizarmos as coisas do alto, é priorizarmos as coisas de Deus, certo? Isso é importante a gente entender, para que a gente não fique correndo atrás do vento, querendo satisfazer os nossos desejos, muitas das vezes egoístas. Precisamos nos arrepender dessas questões, né? Desse consumismo desenfreado, desse desejo ardente, muitas das vezes, somente pelas coisas da terra. E volto a repetir, não é errado você querer um tênis, um celular, um melhor notebook. O problema é quando essas coisas estão acima de Deus. É quando você investe todas as suas forças para isso. Quando você não investe nada para as coisas de Deus. Aí sim, isso é um erro. Eu já estou perto de encerrar. Vamos continuar aqui. Então, meus amados irmãos, gaste as suas energias, gaste as suas forças, invista em seu relacionamento com Deus, certo? Assim como o seu corpo precisa de comida para ficar de pé, você também, para ficar de pé na sua vida espiritual, você precisa se relacionar com Deus. Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa fazer a vontade de Deus. Como você tem alimentado o seu espírito? Como é que você tem alimentado o seu espírito? Será que você tem alimentado mais as coisas terrenas no seu dia a dia? Ou você tem alimentado também o Espírito de Deus? Fica essa reflexão aí pra gente, né? Estou encerrando, mas vamos continuar. Eu falei para vocês que nós fomos criados de uma forma especial. Por quê? Porque a gente é diferente dos animais. Os animais agem por instinto e o ser humano, ele tem criatividade, ele tem liberdade de escolha. Eu me lembro do texto de Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim: se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Aos deuses dos seus antepassados que serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo? Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Olha aqui Josué tomando uma decisão. Se você quiser servir aos deuses dos amorreus, se você quiser servir aos deuses lá que estão lá no Eufrates, mas eu e minha casa escolhemos servir a Deus. Olha aí ele fazendo uma escolha. Olha a consciência, né, que ele tem. Então, meus amados irmãos, os animais, mesmo os mais inteligentes, mais organizados, eles são guiados pelo instinto da sua natureza biológica. E nós, seres humanos, temos a capacidade de pensar, de refletir, de decidir e de criar. E essas coisas vêm de onde? Essa capacidade de pensar, de refletir, de decidir, de criar, vem de onde? Vem de Deus. Quer um ser mais criativo que Deus? Quer uma pessoa que fez tudo muito perfeito, criador de tudo? É Deus. Por isso nós somos a imagem e semelhança dele, né? Existem características de Deus em nossa vida. E a inteligência, essa capacidade de pensar, de raciocinar, de decidir, né, foi dada por Deus para todo ser humano. E nós também temos um discernimento moral. A gente sabe o que é certo e o que é errado. E de onde vem isso, né? Lá no Salmos, capítulo 51, do versículo 1 ao 4, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentenças e tem razão em me condenar-me. Olha aqui o salmista falando, ele reconhecendo que estava errado. Então aqui o ser humano, ele tem essa capacidade de discernimento moral. Ele sabe quando está agindo certo e quando está errado. Nós sabemos quando nós estamos pecando, né? Principalmente quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nossos olhos espirituais se abrem, a gente sabe o que é pecado e o que não é pecado. E a gente decide fazer aquilo ou não. Eu vou pecar. Eu não vou pecar. Eu sou um homem temente a Deus, eu vou por esse caminho. E aí a gente se esforça ao máximo para viver uma vida de santidade.
Então, meus amados irmãos, de onde vêm esses valores, né, do ser humano, como verdade, honestidade, lealdade, coragem? De onde é que vêm essas coisas, né, que aparecem em todas as culturas do planeta Terra? Essas coisas, meu irmão, com certeza vêm de Deus. Então, essa questão do que é certo e do que é errado, essa questão de moralidade, de ética, isso só existe porque Deus, através de Deus, através de seus ensinamentos, certo? Então, meus amados irmãos, eu concluo aqui a mensagem de hoje, novamente, lendo o Salmo 42, que diz: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando é que eu vou me apresentar diante de Deus? Eu tenho sede de te encontrar, Senhor. Eu tenho sede de ti. Eu quero estar na tua presença, Pai. Eu quero te ver face a face. Meus amados irmãos, nós temos uma insatisfação interior que vai além do que este mundo material pode nos satisfazer. E essa insatisfação exatamente é essa, é o desejo de estar com Cristo, de ver Cristo, de estar no céu para com Ele. Como imagem de Deus, nós possuímos uma fome, uma sede de algo que ultrapassa o que é material, que ultrapassa o que é físico, né? E isso só pode ser explicado através disso, né? Que nós não fomos criados para esse mundo, nós fomos criados para outro mundo. E aí eu encerro com uma frase de Santo Agostinho, que eu anotei aqui, que diz assim: tu nos fizestes para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não descansar em ti. Olha aí, vou repetir a frase de Santo Agostinho. Tu nos fizestes para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não descansar em ti. É uma verdade. Nós fomos feitos para Deus. E existe uma inquietação enquanto a gente não conseguir descansar 100% em Deus, através do nosso corpo glorificado, através do arrebatamento, através do dia que nós vamos ceiar com Ele, vamos morar no céu e louvá-lo, engrandecer e servir a Deus por toda a eternidade. Aí sim, essa inquietação, né, ela vai acabar, porque nós aí sim vamos poder descansar em Deus, vamos poder estar com Deus por toda a eternidade. Então, meus amados irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Seres humanos, quem somos e de onde viemos e para onde vamos. Quem somos? Somos seres humanos criados por Deus. E de onde nós viemos? Viemos do pó da terra. E para onde nós vamos? Bom, aí depende, né? Aqueles que entregam a sua vida a Cristo, que obedecem a Deus, colocam Deus acima de tudo, esse será salvo. Mas aquele que se rebela contra Deus, aquele que tem prazer no pecado, aquele que ama o pecado, aquele que zomba de Deus, aquele que não acredita em Deus, aquele que quer distância de Deus, essa pessoa sim vai perecer e vai para o inferno. Então, meus amados irmãos, onde você tem colocado as suas forças, as suas energias? Você tem se importado apenas com as coisas materiais deste mundo, que são passageiras, que vão ficar aqui, ou você tem investido no seu relacionamento com Deus? Fica essa reflexão para a gente encerrar nesse exato momento. Eu vou orar, tomar um gole d'água aqui. Vou orar pedindo para que Deus nos ajude a ter um relacionamento sadio com Ele diariamente. E a gente encerra a nossa escola bíblica de hoje. E aí eu volto só com um pequeno aviso e a gente encerra a nossa live. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, por esta palavra. Obrigado por este momento de aula, deste estudo bíblico. Embora seja um momento curto e meio que ainda virtual, sem estar perto dos irmãos, mas te damos graças por essa ferramenta, por a internet, porque ainda assim nós conseguimos, de uma certa forma, se conectar juntamente com os irmãos através das ferramentas, né, do Facebook aqui no caso. Ó Pai, que o Senhor nos ajude a entender o propósito da vida,
que nós temos convicção que nós somos criados por Ti e para se relacionar para contigo. E a minha oração nessa noite, minha e dos amados irmãos, é que o Senhor nos ajude a termos um relacionamento intenso, íntimo para com o Senhor. Que tudo aquilo que venha para atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, que essas coisas se afastem de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda barreira, que toda dificuldade que vem contra a nossa vida para atrapalhar o nosso relacionamento contigo, eu repreendo no nome de Jesus, meu Pai. Nos ajuda, Pai, nos dá força. Nós necessitamos de Ti. Assim como a coça anseia pelas águas, nós temos sede de Ti, Senhor. Nós necessitamos do Teu amor, porque o dinheiro, porque um casamento, porque as amizades, porque os bens materiais não podem satisfazer a nossa vida, a nossa alma. Somente o Senhor, meu Pai, somente o Senhor pode nos satisfazer. Então, Senhor, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos do Senhor em nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a termos um relacionamento fiel para contigo. Nos ajuda a ter um relacionamento sadio para contigo, Senhor, em toda a nossa caminhada cristã. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Meus amados irmãos, só uns comunicados aqui. Esse fim de semana vai estar acontecendo a Assembleia da Associação Batista do Seridó. Será amanhã, sexta-feira e sábado, 7h30 da noite, 7 horas ou 7h30. Não estou bem lembrado aqui, mas eu confirmo e coloco lá no grupo, tá certo? Mas o fato é que à noite, a partir das 7 horas ou 7h30, vamos ter aí a abertura da Assembleia da Associação Batista do Seridó. O preleitor é o pastor Carlinhos Queiroz. O homem é uma bênção de Deus. Você não deixe de assistir. Vai ser transmitido pelo canal do YouTube da ABS, que é o canal da Associação Batista do Seridó. A gente vai estar colocando o link, assim que começar o culto amanhã, a gente joga no grupo da igreja, será pelo YouTube, você vai clicar lá, vai poder assistir pelo seu tablet, pelo seu celular, pela sua TV, enfim. Clica lá no link, amanhã à noite, e assista, tá certo? Vai ser sexta e sábado à noite. Pastor Carlinhos Queiroz. Aí no sábado à tarde, será grupos, oficinas para homens, mulheres e jovens. Cada oficina vai acontecer numa sala virtual diferente, através do aplicativo Zoom. Tá certo? Então vai ter uma sala específica só para os jovens, só para os homens e só para as mulheres. E aí também a gente vai estar jogando o link para vocês. Agora tem que se inscrever, certo? Tem que se inscrever, a gente já mandou o link aí de inscrição. Você que é jovem, Raíla estiver nos assistindo aí, eu não sei a questão do seu PGM, que tem um grande número de jovens. Você me confirma quem foi inscrito aí do seu PGM dos jovens. Você é jovem e você vai participar. Entre em contato comigo que eu vou colocar num grupo, certo? Vai ter um grupo no WhatsApp só dos jovens que se inscreveram, porque é limitada essa sala. Essa sala tem um limite de pessoas e nós vamos priorizar as pessoas que vão se inscrever. Isso aqui para as oficinas, certo? Para as oficinas do sábado à tarde. A questão da noite no YouTube é livre, qualquer pessoa pode assistir a qualquer momento. Mas aqui a oficina da juventude é uma sala limitada. Eu preciso que os jovens se inscrevam. O último dia é amanhã. Tem que se inscrever para eu te colocar no grupo e liberar para você o link para você entrar nessa sala, tá certo? Então, sexta e sábado. Fiquem ligados na programação da Assembleia Batista de Seridó. No demais, os avisos eram esses. Desejo a todos vocês uma ótima noite, um bom restinho de semana, já chegando aí o fim de semana. Que Deus abençoe a todos. E domingo, 5h30 da tarde, nos encontramos aqui em mais um culto de adoração e louvor ao nosso Deus, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Forte abraço, boa noite e até mais, gente.